Bom, Dedé, agora vamos falar um pouquinho do passado, né? Um passado que vocês do São José, do torcedor do São José Basquete, até mesmo vocês que eram atletas na época de 2011, 2012, sobre a final do NBB, né? Que o São José infelizmente acabou perdendo. Até hoje machuca esse vice-campeonato? Cara, demais, demais. Machuca demais porque a gente sabe que a gente tinha consciência que o melhor basquetebol na época era o nosso. Nosso time realmente era uma sensação do campeonato. A gente ficou um ano sem perder aqui em São José dos Campos e no Lineu de Moura, né? Então, sem dúvida, machuca. E a gente sabe, os torcedores que até hoje que vão no ginásio ou me encontram na rua ou em algum lugar, eles falam daquela época, daquele ano, porque realmente a gente tinha muita chance de ser campeão, né? Mas a gente fala, um jogo perdeu. É que, pelo histórico do basquetebol, você vê que hoje em dia não tem mais isso, né? Um jogo, apenas um jogo. O basquete ele sempre teve como plano, né? Ter essa melhor de 5 ou melhor de 7, como na NBA, por exemplo, sim, mas ou no mínimo uma melhor de 3, né? Que eu acho que não é o que a gente joga hoje. Nas partes... Se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que jogaram uma final com um jogo único, né? Foi a primeira e a única. A primeira e a única, Foi né? a primeira e a única, para vocês terem uma ideia de como não fazia sentido o que aconteceu, né? Então, assim, infelizmente foi na nossa época que aconteceu isso. Então, a gente teve esse desprazer de jogar, né, apenas uma final. Para nós foi ruim, para o público foi ruim, porque toda a atmosfera que um playoff tem de basquete, às vezes a gente costuma dizer, né? A gente fala que, às vezes, o meu irmão jogava basquete e eu já joguei um playoff contra ele e no período do playoff a gente ficava sem conversar, porque realmente você cria uma rixa muito grande dentro do playoff, são 5 jogos e isso cria uma atmosfera muito grande, né? Então, a gente perdeu todo o brilho do basquete naquela final, infelizmente. Eu acho que uma das coisas boas que aconteceu foi São José se atentar e ter bons ginásios, né, para ter esses grandes eventos, que na época com certeza ia ser um baita de um evento. Você acha que se a Farmaconde Arena tivesse pronta até lá, seria diferente a história? Com certeza. Porque o torcedor de São José teve que sair de São José dos Campos até Mogi das Cruzes. Não é longe, né? Fica ali na Grande São Paulo, mas jogar ali no Caldeirão, inclusive no Lineu de Moura, que era praticamente imbatível o São José ali, você acha que faria diferença se o São José jogasse com o apoio assim, da torcida na cidade? Tenho certeza que sim. Hoje... São José tem 2 baitas ginásios, né? A Farmaconde e o Teatrão. São dois ginásios referências. Hoje no estado, no Brasil, você vai, são 2 estruturas impressionantes, né? E eu te digo com toda certeza que não falo que ia ganhar, né? Porque o outro time, foi o que eu te falei, o outro time também tem pessoas competentes que estão trabalhando. Mas eu acho que as nossas chances, né? A nossa atmosfera com certeza mudaria. Mogi das Cruzes, você anda 50, 60 quilômetros. Nosso torcedor chegou lá, mas não era a nossa casa, não era o nosso ambiente. A gente mudou um monte de logística para conseguir ir para lá e, infelizmente, acabou não dando certo. O time do Brasília também era muito bom também, né? A gente também tem que levar em consideração isso. Olha. São José tinha você, tinha o Fúvio, tinha o Becker e tinha também o Laus, né? Que era um time histórico, né? Era eu, o Fúvio, o Loss, o Murilo e o Jefferson, né? Sim, o Jefferson. Tudo com o Marrelli no comando. Exatamente. O Regis Marrelli, Paulo Jaú como assistente, eram os 5 titulares. Tinha o Fischer, né? Nesse time, o Ricardo Fischer. Era um baita de um time, né? A gente... você vê todos os jogadores que saíram hoje, o único que continua jogando profissionalmente é o Jefferson, né, dessa geração. O Fischer, mais novo, continua jogando, também está no Flamengo. Mas era um baita de um time, né? A gente conseguiu fazer uma história muito legal em São José. Pena que a gente não conseguiu fechar com a chave de ouro, que era o título. Mas o Campeonato Paulista veio no final daquele ano, né? 2012, sim, né? Sim, a gente foi campeão. Pinheiros, né? Exatamente. A gente perdeu o 4º jogo aqui em São José, né? 2-1. A gente costumava falar que a champanhe estava embaixo do banco, a gente acabou perdendo aquele jogo. Mas ganhamos um jogo histórico lá em São Paulo também, que foi ótimo, foi muito bem, ganhamos o Campeonato Paulista.